prestar ao Senhor o nosso culto. Pedimos ao Senhor, meu Pai, neste momento, meu Pai, pela vida da água, Senhor Jesus. Nós apresentamos a vida dela, meu Pai, no teu altar. Pedimos ao Senhor, meu Pai, assim como o Senhor já colocou uma mensagem no coração dela, que essa mensagem, Senhor Jesus, encontre morada em nossos corações. Que o nosso coração esteja aberto, Senhor Jesus, para essa palavra. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que tire toda distração, tudo aquilo, Senhor Jesus, que possa nos distrair, meu Pai, de ouvir a tua palavra. Pedimos ao Senhor, meu Pai, que dê ela calma, tranquilidade, que o Senhor, meu Pai, use, meu Pai, ela de maneira poderosa, Senhor Jesus, nessa noite. Que possamos, meu Pai, ver o Senhor falando conosco através dela, Espírito Santo. Meu Pai, esse é o nosso pedido. Esteja conosco, meu Pai, e fale conosco agora, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 15, versículo do 1 ao 12. Fiquem à vontade se quiserem ficar de pé, se quiserem ficar sentados. Só começar meditando nessa palavra. Na minha versão diz o seguinte, sobre Jesus, a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir. Vocês não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois em mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, eu permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Amém? Podem se sentar. O tema que foi passado para que eu estivesse trazendo a mensagem hoje foi sobre discipulado. Eu confesso que desde que eu recebi a notícia para trazer a palavra, eu comecei a escrever, Deus começou a me inquietar escrevendo algumas coisas, mas ontem eu estava em Anápolis e uma hora antes de eu pegar o ônibus para vir para Pirenópolis, eu estava ajeitando algumas coisas e o Espírito Santo me pediu para mudar tudo. E aí eu comecei a escrever do zero de novo. E eu acredito que se você veio nessa noite, Deus tem algo para você. E antes que você pense que quando um pregador fala, ele está dando uma indireta, na verdade ele está sendo um mensageiro daquilo que Deus quer falar a alguém. E também precisou ser trabalhado em mim. Quando nós dizemos, nossa, ali vai um discípulo, ali vai um discípulo de Jesus. Está muito em alta agora aquela série The Chosen. E quem ainda não conhece, eu te convido a conhecer. Eles desenham de forma muito clara como foram algumas cenas que Jesus viveu com seus discípulos. E quando a gente convive muito com uma pessoa, principalmente aqui no Brasil, quando a gente convive muito com um goiano, a gente começa a ter umas manias. A gente começa a ter uma mania de falar um ai,
gente começa a ter uma mania de falar o ser, e por aí vai. Isso é uma marca de onde nós estamos convivendo. Da mesma forma, outros estados. E na época de Jesus não foi diferente. Quem convivia com Jesus tinha uma marca diferente. Jesus, ele apresenta através da Bíblia a comprovação de que nós somos os seus discípulos através de um meio. E que meio é esse? É o meio da frutificação. Ela é a nossa marca. Jesus, ele nos ensina também, através dessa passagem que nós lemos e ouvimos agora, que sem ele a gente não pode fazer nada. A gente pode pensar na frutificação de um crente como? Quando a gente pensa em uma árvore, a gente pensa um fruto de limão, um fruto de maçã, um fruto de mexerica, um fruto de uva. Mas e o crente? O crente a gente pensa ele ganhando uma alma para Jesus, ele acompanhando uma alma a se aproximar de Deus, a enfrentar os desafios da vida com a fé em Jesus na prática. Mas Jesus, ele quer que nós sejamos seus discípulos muito mais do que um ato de caridade que a gente faça a outra pessoa. A gente está muito em alta hoje em dia projetos sociais. Tudo agora é nós vamos fazer uma ONG, vamos fazer um projeto, tudo certo. Deus honra isso. Mas com que motivação que a gente está fazendo isso? Com que motivação que a gente está vivendo? A gente não pode limitar o nosso entendimento que frutificar é somente fazer um serviço à comunidade. Jesus nos chama para algo além disso, mas sim para um relacionamento. Um cristão frutífero, ele vai revelar ao mundo a sua marca, não somente quando ele está entregando um folheto no evangelismo, não somente quando ele está indo na praça pregar o evangelho, ou até mesmo um culto no lar. Um cristão, ele vai levar a semente de Deus aonde ele quer que for. A palavra de Deus nos diz que onde é lançada a palavra de Deus, ela não volta vazia. Até mesmo hoje aqui, a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus é fiel à sua palavra. Toda vez que a gente fica em dúvida se é o inimigo ou se é Deus que está falando, nós devemos consultar isso daqui. Nós devemos consultar a Bíblia. Porque o único que é fiel à palavra de Deus é o Senhor Deus. O diabo, ele não é fiel à palavra de Deus. Somente Deus é. Então, sempre que o diabo usar uma passagem da Bíblia, ele nunca vai ser fiel. Ele sempre vai distorcer para mais ou para menos. Então, a gente precisa estar em constante comunicação com Deus e com a Bíblia para nós crescermos. Esses são os nossos nutrientes. Quando nós compreendemos isso, nós alcançamos um amadurecimento. Nós precisamos compreender que a questão do fruto não é somente dar vida, mas prover uma manutenção. Deus, ele ama a vida, ele cria a vida. Ele quer que a nossa vida continue até a eternidade. E o nosso corpo de carne, que a gente tenta manter ele de alguma forma, ele vai ficar aqui na terra. Ele vai perecer. A palavra de Deus diz que nós viemos do pó e ao pó nós retornaremos. Porém, a nossa alma, se nós cultivarmos um relacionamento com Jesus, nós alcançaremos a eternidade e nossa alma viverá para sempre nas mansões celestiais. Quando nós vamos em uma plantação, seja de uva ou de mexerica, nós temos alguma oportunidade de colher. A gente pode colher, a gente pode comer, e alguns frutos eles têm casca. Não são todos os frutos que se come a casca, e tem gente que não gosta de comer a casca. E até mesmo essa casca, ela, quando a gente descarta ela, tá lá colhendo, joga a casca no terreiro, ela tem uma finalidade. Ela não some no meio do nada. Ela vira uma matéria orgânica que vira adubo. Talvez você lembre lá da escola, quando a professora falou de compostagem. É basicamente isso. E ela tem uma finalidade. Nós também podemos lançar sementes, dependendo do fruto que estivermos comendo. E até mesmo o ciclo da natureza, ela compreende sobre servir o próximo, sobre servir o meio ambiente, para aquilo que foram criados. E muitas vezes nós não compreendemos o propósito que fomos criados e para que nós fomos criados. Eu não estou aqui perguntando quais são os seus sonhos, de sua lista de desejo, o que você favorita nas suas redes sociais, o que você curte.
aonde você quer passear, mas eu estou perguntando aqui: você tem desempenhado o propósito que Deus tem para você? Você tem frutificado o que Deus quer que você frutifique como discípulo dele? Quem tem sido o seu mestre? O que tem sido o seu mestre? Quais são as suas prioridades? A palavra de Deus é muito clara de que se não estamos nele, nós não podemos fazer nada. E se nós não podemos fazer nada, nós não temos o direito nem mesmo de falar: sim, eu sou crente, sim, eu sou evangélico, sim, eu sou cristão, nem mesmo colocar na bio do nosso Instagram. Algo muito comum. Porém, isso carrega uma responsabilidade, se nós estamos vinculados a ele ou não. Quando uma pessoa nasce no Brasil, ela se torna brasileira. Uma pessoa que nasce em Pirenópolis, pirenopolina. Então, se nós nascemos em Cristo, teríamos que ser cristãos. E como estamos vivendo essa nova vida com Deus? Frutos são consequências e resultados de nós estarmos conectados a Cristo e receber nele a seiva da vida do Senhor. Jesus, ele nos convida a frutificar através do nosso testemunho, da nossa conduta e até mesmo do nosso crescimento espiritual nele, para estarmos ligados a ele. A frutificação, ela é a marca do discípulo, e para frutificar nós precisamos compreender que isso só é possível se estarmos vinculados a ele. Hoje em dia a gente vê planta de todo jeito, planta que está ligada na terra, planta que simplesmente cresce dentro da água, mas elas precisam de um meio para crescer, senão elas morrem. É por isso que quando a gente ganha um buquê de flor do namorado, a gente não consegue cultivar essa planta se a gente não plantar ela. A gente não consegue manter ela viva por muito tempo. Uma vez eu ganhei, fiz um teste, eu falei: nossa, até quanto que o buquê vai ficar assim, né, bonitinho? Não ficou nem 3 meses. 3 meses assim, sem cair aos pedaços. Ela não tem uma durabilidade. E se as plantas não têm, que foram algo que foi criado antes do ser humano, como nós seremos se nós não estivermos ligados com Cristo? Nós precisamos nos relacionar com Cristo. O relacionamento, ela é comunhão. É cultivando o relacionamento que vivificamos e fazemos bem ao próximo. Através dessas transformações, as pessoas perceberão a evidência do relacionamento que nós temos com Cristo. A sociedade vai perceber que você é um profissional diferente através da sua conduta ética no trabalho. Nem sempre você precisa estar falando de Jesus para exalar a vontade dele. Às vezes você precisa simplesmente fazer aquilo que ninguém faz hoje em dia. Ser honesto, você ser ético, você seguir as regras. Tem um lugar que a gente vê muito se as pessoas são éticas: no trânsito. Quando nós damos a oportunidade para o próximo. É muito difícil isso, porque a gente quer chegar em casa primeiro na nossa cabeça. A gente quer manter o lugar que a gente conquistou ali no trânsito. Mas às vezes nós precisamos servir ao próximo, até mesmo no trânsito. A sociedade vai perceber isso em tudo que você faz. E Jesus diz que nestas boas obras, nós glorificamos ao Pai. A frutificação em Cristo, ela não dá espaço para orgulho, para ganância, pois o discípulo de Cristo exala a essência de Cristo. Não é um ranking de quantas pessoas Deus vai te usar para curar. Não é um ranking de quantas pessoas Deus vai te usar para resgatar do inferno. Mas é uma caminhada de que você vai exalar essa atitude diariamente. Uma essência, ela é um aroma suave e agradável. É como você estiver passando na porta de uma churrascaria e falar: nossa, que cheiro bom. Isso é um aroma agradável. E é exatamente isso que Deus sente quando você age de acordo com a palavra dele. Mas quando nós não agimos de acordo com a palavra dele, sabe aqueles momentos que estão limpando fossa em alguma casa e tem aquele aroma ruim, nojento, algumas pessoas têm até ânsia de vômito? É exatamente isso. Quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, coisas que não são do caráter do discípulo fazer. E essas coisas nós podemos fazer quando nós estamos em Cristo. Nós conseguimos fugir das coisas que desagradam a Deus. E como a gente pode fazer tudo isso, agradar a Deus, sem que a soberba invada o espaço, sem que a ganância atrapalhe esse plano, estando conectado e vinculado com Cristo?
Ganância, soberba, inveja são obras da carne. O discípulo não se preocupa em cultivar essas coisas ruins, porque ele está muito ocupado cultivando as coisas boas. O mundo ele pode se preocupar em cultivar a sofrência, como nós vemos na cultura do sertanejo universitário, em cultivar a traição, como nós vemos em várias novelas, mídias, filmes. Parece até bonitinho, mas Deus não se agrada disso. Deus quer de nós fidelidade, Deus quer de nós lealdade com Ele. E antes de sermos leais ao nosso cônjuge, a quem nós estamos relacionando, ao nosso chefe no trabalho, Deus quer que nós sejamos leais a Ele primeiro. Porque se nós somos leais diante de Deus, não tem para que preocupar se, nossa, meu parceiro vai me trair, não sei o que, minha amiga vai me trair. Não. Primeiro, antes de ser leal a qualquer pessoa, essa pessoa é leal a Deus. Essa é a marca do discípulo. Um discípulo de Cristo, alguns chefes até ficam assim, nossa, que bênção ter essa pessoa aqui, porque eu sei que ela não vai vacilar comigo quando eu precisar dela. E pensa como Deus olha pra gente dessa forma. O mundo, ele tem prazer em cultivar essas obras da carne, porque a artista mais famosa do Brasil pode se preocupar com isso, a cultura da sociedade também. Mas o discípulo de Cristo, ele é aquele que renuncia às suas vontades, às vontades do mundo, e anda na contramão do mundo, para andar na estrada que conduz à vida eterna. Nós corremos o risco de estar no cultivo das obras da carne? Corremos, com toda certeza. Um atleta, quando ele compete, ele precisa se submeter a uma série de renúncias e disciplinas para alcançar o objetivo, para alcançar o troféu, para alcançar um título. Ele precisa de disciplinas que vão muito mais de ter um corpo saudável, de correr 10 quilômetros todo dia. Ele precisa se submeter a uma rotina de horário de sono, de um sono saudável, uma saúde estável. Ele não pode comer qualquer coisa. Então ele precisa de nutrientes que vão fazê-lo alcançar o objetivo. E para isso também ele conta, a maioria das vezes, com a ajuda de um treinador. O nosso maior treinador é Jesus Cristo. Ele está o tempo todo falando para nós: ei, persevera, ei, eu estou voltando para te buscar, fica preparado. Igreja, se prepara para a volta de Cristo. Da mesma forma, o nosso maior treinador, ele quer que nós alcancemos a vitória. E a nossa maior vitória é alcançar a vida eterna. Teve uma igreja, que a Bíblia relata lá em Apocalipse, que caiu nesse erro. Ela ficou muito preocupada com a performance. Ela ficou muito preocupada com o externo, com o exterior. E diz assim: eu escrevo essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu sei de tudo que você faz. Eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E eu sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, eu tenho contra você uma única queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Do contrário, eu virei até você e tirarei o seu candelabro, no seu lugar entre as igrejas. Mas isso há a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Nós vemos aqui uma igreja que se preocupava muito com o externo. Tudo bem que elas odiavam um grupo que manifestava fazer obras que não agradavam a Deus, mas o seu coração estava longe. Eu te pergunto, onde que está o seu coração hoje? Onde tem estado o nosso coração? Na segunda-feira, na terça, na quarta? O que tem sido a nossa prioridade? Quanto nós temos buscado de Deus? Nós sabemos que onde está o nosso tesouro, ali está também o nosso coração. Se o seu trabalho for uma extensão do seu amor por Deus e o reino dele, maravilha, bem-vindo. Mas se não for, Deus repudia. Ele não quer que a sua casa que você construiu, os materiais que você escolheu. Ele quer o seu coração, o seu amor em viver para Ele. Ele quer que a nossa motivação seja glorificar a Ele e que demos frutos e muitos frutos.
Sabe, até quando a gente frutifica, Deus pode nos podar. Tem alguns momentos da nossa vida que a gente pensa, nossa, agora eu cheguei lá no topo da vida, na minha vida financeira. Aí chega um momento no dia seguinte, opa, agora eu tô lá embaixo. Aí depois a gente volta, depois a gente desce e por aí vai. Mas às vezes, até quando a gente pensa que a gente está no topo, em alguma conquista nossa, vem aquela situação que te dá uma dor de cabeça e você fala, ah não, Deus, tira isso daqui da minha frente, eu não quero resolver isso, eu vou entregar e o Senhor vai sumir com isso aqui e quando eu abrir os olhos essa situação não vai mais existir. Mas sabe quando você pediu lá atrás para Deus te amadurecer, para Deus te fazer crescer, para Deus te fazer frutífero? Talvez essa situação tenha sido a resposta daquela oração sua. E às vezes você vai ficar andando em círculos nessa situação. Porque às vezes a gente, ao invés de pedir a compreensão de Deus frente ao propósito das coisas, a gente pede livramento. Não é errado a gente pedir livramento. Mas já parou para pensar? Toda vez que a gente viaja, a gente fala, Deus, nos livra de todo acidente, nos livra de todo problema mecânico, vai cortando todo o laço do passarinheiro, nos dê um dia abençoado e tal. Glória a Deus, uma oração linda. Mas e se a gente mudasse a nossa oração para Deus? Eu não sei como que vai ser essa viagem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor vai estar comigo. E eu sei que se o Senhor estiver comigo, vai acontecer tudo que o Senhor quer que aconteça. E eu vou viver o seu propósito. Então, se aparecer algum problema, me dê sabedoria para passar por meio dele e glorificar o teu santo nome. Quando a gente muda a nossa mentalidade para isso, a gente começa a avançar um pouquinho mais no nosso amadurecimento. Quem sabe Deus permitiu o seu carro dar problema no meio da estrada para você pregar o evangelho para o mecânico. Quem sabe Deus permitiu o seu carro estragar no meio da estrada para você pregar o evangelho para aquela pessoa que está vindo te ajudar e está perdida. Quem sabe aquela é a última vez que ele vai ouvir falar de Jesus. Quando nós mudamos o nosso pensamento para isso, nós começamos a compreender a consciência de discípulo. O discípulo ele passa por perrengue, o discípulo passa por bênção, mas ele está sempre consciente de que se eu estou vivo, eu estou vivo para a glória de Deus e para fazer a glória dele se manifesta na minha história. Quando a gente aceita Jesus na nossa vida, não é mais nossa. Quando a gente nasce é bonitinho, a gente tira a fotinha do bebê, faz uma certidãozinha de nascimento, fala de quem ele pertence, ao filho do pai e da mãe, neto do avô. Mas quando a gente aceita Jesus, é como se a gente pegasse uma pasta de documento nosso e falasse, está aqui. Agora eu sou todo seguro. Jesus fala, opa, beleza. Você tem certeza que você está consciente para a aventura que você vai viver? E que você vai precisar de entender quem é que você está entregando a sua vida? Não tem como você entregar a sua vida para Jesus e você não buscar entender o que Ele quer para a sua vida. Não tem como você entregar a sua vida para Jesus e não falar com Ele diariamente para compreender o que Ele quer. A gente brinca muito, mas eu não vi isso na minha bolinha de cristal. Bolinha de cristal é conta da carochinha. Se a gente quiser conhecer Deus, nós precisamos orar e buscar a meditação dEle na palavra. É interessante que Deus nos criou para nós sermos férteis, fecundos e nós darmos frutos. E é isso que, por isso que aparecem desertos na nossa vida, para enfrentarmos com fé e até mesmo no meio do deserto, a Ele engrandecer a Deus. É aquele momento que as pessoas ao seu redor ficam impressionadas. Nossa, mas essa pessoa aí passa por tanto problema, mas ele não abandona a fé dele. Até no pior momento, ela dá glória a Deus. Sabe aquele momento que você fica com raiva por outra pessoa não está conseguindo surtar no meio de tanto problema? E você fala assim, como que essa pessoa faz isso? Eu preciso entender o que ela faz. Porque não tem lógica, ela passa por tanta situação difícil. E mesmo assim ele continua glorificando a Deus. E Deus continua provendo na vida dele. Não tem lógica, vou ter que aceitar esse Jesus. E quem sabe que conhece bem a natureza, uma árvore ela completa o ciclo de seu propósito. Ela não carrega aparência quando ela frutifica. Ela libera os seus frutos para servir os outros. A árvore em estrutura nem sempre é beneficiada quando ela frutifica. Algumas árvores, quando elas completam o ciclo da frutificação, elas fazem ficar mais velhas. Algumas ficam com um casco mais grosso, algumas aumentam um pouquinho de tamanho, mas isso significa que ela alcançou um pouco mais de maturidade. Ela
si mesmo, ela frutifica ao próximo que vai ser alimentado, ao próximo que vai ser nutrido. Nós precisamos compreender de que nós somos servos. O discípulo também é servo e serve. Servo obedece, se posiciona quanto a tudo aquilo que não é bíblico, porque o discípulo ele não vive para si, mas ele vive apenas e exclusivamente para dar glória a Deus e servir na vida do próximo. Poxa, mas eu pensei que Deus me permitiu viver só para mim casar. Eu pensei que Deus permitiu eu viver só para mim ganhar uma bicicleta. Não, Deus permitiu você viver para que você cumpra o seu propósito aqui. Certa vez o Abner não tinha nem nascido na época, eu tinha 7, 6 anos por aí. Eu cheguei no meu pai, a gente estava passando por umas situações difíceis com a nossa família, estava tendo uma guerra não sei em qual país, e eu ficava muito com medo daquilo acontecer perto da gente. E aí, cismada com algumas situações, eu falei: pai, eu tô com muito medo de morrer, tô com muito medo de morrer. E o pastor lá de casa disse assim: filha, você sabe quando que você vai morrer? Eu falei: quando a guerra chegar aqui no Brasil e chegar em Pirianópolis. A guerra estava lá do outro lado do mundo. Ele: não, você só vai morrer quando você cumprir todos os propósitos que Deus tem para a sua vida. E quando você buscar a Deus para compreender o que Ele tem para você e viver com alegria, sem medo de morrer, e não tenha medo de morrer, porque quando esse momento chegar, você vai ter a honra de encontrar com Jesus, aquele que você buscou durante toda a sua vida, e Ele vai te receber na vida eterna, para você celebrar todos os propósitos que você viveu. Depois desse dia em diante, eu nunca mais tive medo de morrer. Continuo com medo até hoje de aranha, de escorpião, mas medo de morrer, Deus tirou esse medo de mim. Porque quando eu busco a Deus, eu compreendo que Deus tem um propósito para a minha vida. Quando eu busco a Deus, eu compreendo que Ele quer me levar a um lugar que eu nunca pensei. Quando eu busco a Deus, eu compreendo que eu sou filha dEle, e que se eu sou filha dEle, a minha vida é dEle, e Ele vai fazer a obra dEle na minha história. Eu não passo mais a viver para mim, eu passo a viver para Ele. Na Bíblia conta a parábola de uma ovelha perdida. E eu quero que você imagine essa cena. Aquela parábola das 100 ovelhas. Um pastor ele tinha 100 ovelhas. Dessas 100 ovelhas, tinha uma que dava um trabalho difícil, mas ainda assim ela era uma ovelha especial. E aí um dia, o pastor está lá pastoreando, olhando as ovelhinhas dele. Ele fala: opa, tá faltando uma. Conta 99, 98, 97, 99. Não passava, refez a conta, ficou preocupado. E ele falou assim: vou fazer o seguinte, eu vou deixar as 99 presas em um lugarzinho e vou ir atrás dessa outra. Porém, a ovelha é um animal muito dócil. Ela é tão dócil, mas tão dócil, que você não pode deixar ela sozinha. Imagina aquele cachorrinho manso, aquele cachorrinho que você tem que lembrar ele de comer, aquele cachorrinho que você tem que lembrar ele de beber água. A ovelha é desse jeito. E aí o pastor deixou as ovelhas, as 99, presas num aprisco. Um aprisco é como se fosse um curral, e deixou uma pessoa de confiança olhando aquelas 99. E aí o pastor ele foi atrás dessa outra ovelha que se perdeu. A gente não sabe se essa ovelha ela gostava de andar perto do pastor ou no final do rebanho, ou cada hora ela estava no lugar. A gente não sabe se ela gostava de andar com as mais gordinhas. A gente não sabe se ela era uma ovelha que gostava de fazer brincadeiras com as outras ovelhas. Mas aquela ovelha chamou a atenção do pastor em sua importância, tanto que ele sentiu falta dela. A gente só sente falta de algo que a gente precisa. Por que a gente fica com fome? Porque a gente precisa de comida. E o pastor foi atrás da ovelhinha. A lã nas ovelhas protege as ovelhas do frio, assim como nós temos os nossos pelos. Só que a ovelha, por ser mais sensível, ela precisa de toda aquela espessura de lã. E na Bíblia relata que quando o pastor encontrou essa ovelha, ela estava machucada, ferida, mas a gente não sabe se ela caiu no rio, se ela pegou uma chuva, se ela tropeçou, se ela levou uma mordida de um animal selvagem. A
gente sabe que ela estava machucada. A gente não sabe se ela mesma errou em sair do rebanho e colheu as suas próprias consequências. A gente não sabe se, sem forças, depois de passar por tanta coisa, ela ficou presa. E talvez a ovelha simplesmente tenha se cansado. Talvez ela tenha se frustrado com outras ovelhas. Falou assim, não, aquela ovelha ali, ela está sendo muito mais bem tratada, então vou sair desse rebanho. E esse processo de ir atrás da ovelha, ela não trabalha apenas na ovelha, mas ela trabalha também no pastor. Eu imagino que o pastor, no momento, ficou assim, meu Deus, por onde que eu vou procurar? Pensa, uma região de montanhas, poucas cidades, bem em um acaso mesmo procurar a ovelha. Mas ele pediu direcionamento, eu imagino. E nesse direcionamento ele encontrou aquela ovelha e celebrou. Na Bíblia diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus ele não precisou de passar todas as mortes para compreender a dor através de que outras pessoas passaram. Jesus ele alcançou todos os níveis de dor, porque a palavra de Deus diz que tudo ele suportou, e tudo suportou em amor. Quando eu passava por um momento da minha vida, eu já fui essa ovelha perdida. Eu já fui a ovelha do rebanho também, mas eu precisei passar por algumas coisas para compreender que o meu propósito ele não é longe de Jesus. E isso é um exercício constante, diário. Um dia sem forças eu dei o meu último grito. Eu falei, Jesus, se o Senhor não tiver mais nada para realizar na minha vida, pode me levar, que eu estou pronta. Mas se o Senhor tiver que fazer alguma coisa na minha vida ainda, eis-me aqui e me guia, me conduza. Talvez você está nesse momento agora. Talvez esses últimos dias não foram tão fáceis para você. E eu quero te dizer que você pode falar para Deus, te direcionar, que Ele vai te dar a direção, Ele vai te conduzir. Muitas vezes, quando isso acontece na vida do cristão, é porque Deus ele quer nos levar a um deserto para falar para a gente de amor, para que Ele mostre para nós, para que nós compreendamos que nós não somos pessoas qualquer. Ele nos chama para sermos seus discípulos, para sermos seus filhos. E é isso que vai diferenciar você de pessoas que somente se intitulam cristãos. Muitos o procuram em busca de riquezas, vaidades ou conquistas. E Deus quer que nós tenhamos um relacionamento íntimo, que não adoremos Ele pelo que Ele faz, mas que nós adoremos pelo que Ele é. E que se nós perdemos alguma situação, nós o adoraremos, mas que se nós vencermos, nós também o adoraremos. Teve um dia que eu estava conversando com uma dentista cristã, que serve a Deus, e eu perguntei o que ela fazia de diferente como cristã. E essa dentista disse assim, eu sempre peço para Deus que, através das minhas mãos, a alegria dele esteja manifesta nas pessoas. Eu falei, nossa, que estranho isso, como que você descobriu isso? Não, eu fui fazer um atendimento, a dentista contando, em um pré-adolescente, e esse pré-adolescente nunca sorria. Ele não tinha medo de dentista nem nada, mas chegava lá todo sério, carinha fechada, a dentista tentava fazer brincadeiras, e como era uma criança menor de idade, a dentista sempre mantinha um contato com a mãe, e quando abria a rede social, estava lá a fotinha das crianças, da avó, da família, mas esse menino nunca sorria. E aí essa dentista, serva do Senhor, começou a fazer a seguinte oração, Deus, me use para fazer esse menino sorrir, me use para dar alegria para esse menino. E aí foram mais de 5 sessões atendendo, e no último dia, Deus inquietou ela de uma forma especial e falou assim, filho, dá um recado para ele. E aí ela falou, olha, de hoje em diante, eu não quero ver mais você, falando para o menino, você escondendo o seu sorriso, porque Deus te deu um sorriso muito bonito, Deus te deu um sorriso que os seus dentes têm uma forma bela, e combina com todo o externo que Deus colocou em você. Ele te fez único, Ele te fez belo, a imagem e semelhança dele. Então eu quero ver você sorrindo de hoje em diante, em todas as fotos que sua mãe postar. Ele virou para a dentista e falou assim, pode deixar, doutor, e foi embora feliz. Quando a dentista chegou em casa e foi abrir as redes sociais,
ela abriu o celular e viu que assim que a criança saiu do consultório, ele tinha ido para a casa da avó. E na casa da avó ele estava todo radiante, parecia outro menino. E ela viu naquele momento que Deus a usou para fazer uma criança sorrir, para fazer uma criança se alegrar por ter os dentes bonitinhos. É importante que nós sejamos discípulos de Jesus em qualquer lugar que nós estivermos, que Ele seja o centro do nosso viver, da nossa existência, e assim deixamos a nossa marca no mundo. Na Bíblia diz para nós sermos sal da terra e luz do mundo. E não é jogando sal e acendendo lâmpadas por onde a gente andar que nós vamos cumprir isso, mas sim sendo bênção através da nossa história e lançarmos sementes boas em outras vidas que frutifiquem e deem bons frutos. É importante que nós tenhamos conhecimento de Deus para compartilharmos aos outros sobre Jesus. Nós só falamos de uma pessoa quando nós conhecemos, nós só falamos de uma música quando nós a ouvimos. Então é importante que nós conheçamos a Jesus para falarmos dele e também seguirmos a ele. Talvez você não tenha levado tão a sério a sua vida com Deus até aqui. E eu quero te dizer que isso é completamente normal na vida do cristão. Porém, não é normal você se acostumar com esse estado de que não está tudo bem. Deus quer que você esteja bem. Deus quer que você tenha um relacionamento com Ele. Ele quer revelar a você o seu propósito. E talvez um dia que você aceitou Jesus, você falou umas palavras bonitinhas, que nem um casal fala no casamento, de voz de casamento. Só que quando você aceita Jesus, você está fazendo uma aliança com Ele. Você está fazendo um compromisso. E algumas vezes é necessário que nós refaçamos essa aliança. Alguns diariamente, alguns ocasionalmente. Algumas vezes a gente começa a se tornar aquela ovelha que foi perdida. E nesses momentos nós precisamos gritar, pedindo um resgate ao nosso pastor. O nosso pastor é Jesus. E é através dele que ele virá e nos acolherá. Ele somente não vai nos resgatar, mas ele também vai nos curar. E tudo que você passou até aqui não foi por acaso. Foi porque Deus tinha um propósito na sua vida. E que se fosse de outra forma, você não se tornaria e nem estaria aqui hoje. Amém? Creia que Deus tem um propósito para você. Viva esse propósito e busque esse propósito. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.